Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo especial porque é um assunto que me deixou muito feliz, por mais que seja uma questão num problema sério de investidores que colocaram seu dinheiro num fundo imobiliário, mas o que está acontecendo é uma novidade. Embora eu tenha pesquisado se a gente teve alguma situação parecida, até o próprio BTLG, quando ele era da TRX Rail, acho que era logística, alguma coisa assim, quando ele mudou para a BTG, o BTG assumiu, eu não sei se foi parecido com esse movimento que está acontecendo com o HCTR. Então, pessoal, antes de eu iniciar essa apresentação, qual que é a motivação? Os cotistas do HCTR se organizaram para pedir uma assembleia para trocar o gestor. Esse é um ponto muito bacana porque mostra aquilo que eu sempre tenho falado para vocês, que o fundo é dos cotistas. Obviamente vai ser um trabalho hercúleo, como eu vou mostrar para vocês, mas assim, só desse movimento tá acontecendo já mostra o amadurecimento dessa indústria, mostrando como os cotistas, se eles se organizarem, os fundos imobiliários têm tudo para crescer tanto e crescer muito. Mas assim, pessoal, o que eu quero trazer para vocês primeiro é explicar o que está acontecendo para quem não conhece, para quem não sabe o que está acontecendo. O primeiro ponto, eu acho que todo mundo já ouviu falar do HCTR. Pessoal, o HCTR, ele foi um fundo que ele começou, acho que ele surgiu lá para 2020, eu não tenho certeza mais ou menos se foi nessa época, onde grande parte dos fundos de papel ganhou destaque. A gente tem fundos de papel bem antigos, como o próprio KNCR, o próprio Canip, que são fundos mais antigos, mas os fundos de papel eles ganharam mais notoriedade nesse período um pouco antes da pandemia e pós-pandemia, porque são fundos que trazem muito rendimento, exatamente porque eles incorporam no rendimento a inflação. E no caso do HCTR, assim como o DEVA, que também é um outro fundo do mesmo estilo, eles são chamados fundos high yield. O que é o high yield? Alto retorno, alto dividendo. E aí, pessoal, o que é importante de vocês entenderem na vida e nos investimentos? Tudo que tem um alto retorno tem um risco associado. Se a gente pegar nessa linha aqui, existe uma separação entre o que é fundo high grade e o que é fundo low grade. O que é high grade e low grade? Essa classificação tem a ver com a possibilidade de calote, ou seja, a qualidade dos ativos. Então, quando você tem um ativo high grade, ou seja, alta qualidade, em tese, ele vai te trazer um baixo retorno, que é o low grade. Você tem o mid, né, que ele está no meio, que ele é tanto metade de qualidade, meio de retorno, e você tem os high yields, ou seja, aqueles que te pagam mais retorno, porém tem uma possibilidade maior de calote. Então, a gente tem essa relação de risco-retorno, isso vale para qualquer tipo de investimento. E no caso de fundos de papel, a gente tem bem classificado, separado o que são fundos imobiliários high grade, aqueles que têm uma carteira de crédito bem conservadora, pagando taxas menores, já os high yields que surgiram nessa época, principalmente porque a gente está falando de uma época lá na pandemia, pós-pandemia, onde a taxa Selic caiu para 2%. Então, os fundos começaram a emitir, buscar CRIs, buscar dívidas que estavam pagando retornos muito altos. E se a gente pegar aqui a própria taxa, eu peguei um relatório gerencial do HCTR lá de 2020. Pessoal, olha as taxas que o HCTR investiu nos CRIs. E GPM, pessoal, não sei se vocês lembram, chegou a época em 2021, agora não sei se foi 2020 ou 2021, que o IGPM chegou a bater mais de 30% num único mês. Imagina só uma dívida, IGPM mais 10, sendo mais 30, então foi para 40% ao ano. E aqui a gente vê esses altos retornos, por exemplo, ó, IPCA mais 12, mais 17, IPCA mais 12, mais 18, e aí, pessoal, nessa época lá em 2021, início de 2022, né? A questão é a seguinte, você estava com uma taxa Selic a 2% e a inflação baixíssima, então isso daqui não estava impactando muito. Só que o que aconteceu? A taxa Selic ia subir porque a inflação já era prevista, que a inflação ia disparar exatamente por causa da injeção monetária que a gente teve. Então, isso era meio que previsível que fosse acontecer. Obviamente que eu não vou criticar aqui a questão do HCTR em si, porque não é o objetivo desse vídeo, mas a questão já se tinha uma noção que isso poderia acontecer. Obviamente falando depois
é muito mais fácil, engenheiro de obra pronta, né? Mas a questão é a seguinte, ficou muito difícil sustentar alguns CRIs, sustentar o pagamento, os devedores sustentar o pagamento. Imagina, você chega numa situação onde a inflação bateu 10%, pagar IPCA mais 18%. Então você está pagando 10% mais 18%, ou seja, 28% ao ano. Então essa situação, ela ficou muito insustentável para alguns casos. E aí a gente teve situação do Gramado Parques, a gente teve circuito de compras, que são os CRIs que deram inadimplência. E aí, além, somando essa situação, a gente ainda teve uma outra situação de conflito de interesse dentro do próprio HCTR, onde o fundo investiu pesado nesse fundo imobiliário XBXO11, que era dono do circuito de compras. Então o HCTR, ele comprou o ativo, o fundo imobiliário que era dono do ativo e era credor desse mesmo ativo. Então isso gerou uma grande repercussão, até teve notícia em notícia que acho que foi a Suno, se eu não me engano, que denunciou isso, aí depois teve questão da própria Hectare entrar com processo contra a Suno, mas a questão é a seguinte, todos esses problemas levaram a isso daqui, os rendimentos do fundo cair. Olha só, pessoal, ele estava pagando lá em 2020, 2021, cerca de R$2 por cota. E olha só para quanto ele caiu agora em 2024. Veio caindo, pagando até menos de 50 centavos por cota, 40 centavos por cota. A gente está falando de uma queda gigantesca. E caindo o rendimento, o que acontece com a cota? Despenca também. Olha só, eu peguei aqui, lá em 2021, a cota chegou a bater R$160. Olha só para quanto ela caiu. Menos de 30, hoje ela está negociada um pouco mais de 30, né? Mais de 80% de queda. E aí, pessoal, os cotistas do HCTR se irritaram, não aguentaram mais. Lembrando, pessoal, só para deixar claro, eu não sou cotista do HCTR, eu não faço análise do HCTR, eu já vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas assim, o meu objetivo aqui é dar publicidade para isso, porque meu canal, por mais que seja pequeno, ele tem quase 3.500 inscritos, então dá para ter mais voz nesse movimento, que não é um movimento somente do HCTR, é um movimento da indústria de fundos imobiliários. Então, os cotistas, eles cansaram dessa situação. E aí, qual que foi a ideia, pelo que eu entendi desse movimento? A gente sabe que o problema basicamente é na gestora. A Hectare, que é a gestora do fundo, então os cotistas cansaram dessa gestora, porque ela só fez atrapalhada atrás de atrapalhada. Os relatórios muito ruins, muito sem transparência, e aí eles falaram, vamos trocar essa gestora. E como é que faz para trocar a gestora? Primeiro, quem que comanda um fundo imobiliário na questão de determinar o que o fundo imobiliário pode fazer, quais são as alterações que o fundo imobiliário pode fazer? A Assembleia de Cotistas. Pessoal, isso daqui, como o fundo imobiliário é um condomínio fechado, então a gente pode trazer um paralelo para um condomínio de prédio. Por exemplo, eu moro num prédio aqui onde eu sou subsíndico. Tem coisas, pessoal, que eu como subsíndico e o síndico, a gente não pode fazer sem autorização dos condôminos, que são os verdadeiros donos do prédio. E para se decidir alguma coisa, quando a gente está falando de um condomínio fechado, é por assembleia. A assembleia, ela que decide se a gente vai fazer cota extra, se vai reformar a fachada, se vai trocar a administradora do prédio. E aí, a gente traz esse paralelo para o mundo dos fundos imobiliários. E é a Assembleia que faz isso. Olha, a Assembleia delibera sobre demonstrações contábeis, substituição do prestador, alteração de regulamento e entre outros, vários que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente. Principalmente esse cara aqui, substituição de prestador de serviço essencial, que é a gestora. Então, é a Assembleia que troca. Tá. Então os cotistas, beleza, é na Assembleia que troca. Como é que a gente faz para ter uma Assembleia? Se vocês pegarem nessa própria resolução 175, ela tem um item lá, o artigo 73, fala, olha, os prestadores de serviços essenciais, cotista ou grupo de cotistas que detenha, no mínimo, 5% do total das cotas emitidas, podem convocar a qualquer tempo a Assembleia de Cotistas para deliberar sobre a ordem do dia de interesse do fundo, da classe ou da comunhão de cotistas. Então, se você tem um cotista com 5% das cotas ou um grupo de cotistas que junte esses 5% de cotas, pode se chamar uma assembleia. Foi aí que iniciou esse movimento. Foi criado
um grupo de WhatsApp, aliás, eu vou deixar os links aqui de grupo de WhatsApp aqui na descrição. Eu tentei entrar em alguns, eu não consegui, se não me engano acho que já tem 3 grupos, eu vou deixar o link para vocês aqui. Inclusive, eu peço que se tem algum coordenador desse projeto aí e queira deixar aqui nos comentários, eu até vou convidar para fazer uma live se for de interesse, deixar aqui nos comentários mais links de grupo do WhatsApp sobre esse assunto. Então se criou um grupo onde organizou-se os cotistas do HCTR, foi criado um formulário para que cada cotista chegasse e informasse quantas cotas tem para ver se chegava nessa quantidade. Se eu não me engano, a quantidade era de 1 milhão e 100 cotas para dar os 5%, porque, se eu não me engano, o HCTR tem 22 milhões de cotas, então 5% daria 1 milhão e 100. E aí, pessoal, olha só, hoje eu peguei essa imagem desse item e eles conseguiram chegar, olha só que movimento fantástico, conseguiram chegar na meta, que é de 5% para poder convocar a Assembleia. Então eles já atingiram essa meta. Só que tem um ponto, é o seguinte, infelizmente nem tudo são flores, existem alguns complicadores. E quais são esses complicadores? O primeiro é o seguinte: então, como a gente já sabe, eles já atingiram os 5% para poder convocar uma assembleia. Só que tem um ponto, é o seguinte: primeiro, o pedido de convocação pelo gestor ou pelos cotistas deve ser dirigido ao administrador, que não deve, no prazo máximo de 30 dias contados do recebimento, convocar a assembleia. Esse não é o ponto mais difícil, embora, isso quando eu estiver falando um pouco mais, né, sobre como que isso pode ser feito, os organizadores eles vão precisar levantar para saber até porque quem preencheu isso daqui precisa de fato, eles precisam comprovar que as pessoas têm essas cotas mesmo, então não é um trabalho fácil. E o outro ponto que eu acho que é um dos maiores complicadores é a convocação e a realização da assembleia deve ser custeada pelo requerente. Então, quem está requerendo são os cotistas, eles que vão arcar com os custos dessa assembleia. Então, como é que vai ser feito o rateio? Como é que vai ser feito a questão dos custos? Quem é que vai pagar isso? E, além disso, pessoal, vamos supor o seguinte: deu tudo certo, conseguiu os 5%, deu tudo certo, foi convocada a assembleia. Não basta só os 5%. Por quê? Se vocês pegarem no artigo 76 da própria instrução da CVM, que o regulamento que é do fundo, ele pede quórum qualificado para algumas deliberações, que estão lá no artigo 70, que são essas aqui, né? Deixa eu voltar aqui, que são essas aqui. Então não basta ter só os 5%, existe a necessidade para aprovar as matérias de 25% das cotas, dos cotistas votarem nesse processo. E aí, quando a gente fala desses itens, quais são eles? A gente vai lá no regulamento do próprio HCTR, eu peguei lá, que ele coloca aqui as deliberações relativas nas matérias dos incisos 3, 4, blá, blá, do artigo 22, referente a esses incisos aqui, os cotistas precisam de 25% no mínimo das cotas emitidas, caso o fundo tenha mais de 100 cotistas, que é o caso do HCTR, e 50% caso ele tenha menos de 100. Então a gente está falando desse ponto aqui. E quais são esses incisos aqui? Eu peguei eles aqui. Então a gente está falando deliberar sobre a alteração do regulamento, deliberar sobre a destituição ou substituição do administrador. Então, esse aqui é o principal ponto. Aí tem aqui a deliberação sobre fusão, dissolução do fundo, laudo de avaliação, aprovar sobre atos de conflito de interesse, que isso aqui também pode ser mudado. Lembra que eu falei negócio do circuito de compras? Mas principalmente esse ponto aqui, que é a destituição do administrador. Então, não basta somente os 5%, precisa de 25% para poder validar essa troca. Mas aí que está o ponto, pessoal. Então, primeiro assim, se algum dos administradores desse grupo tiver interesse em fazer uma live comigo, eu estou aberto aqui para ajudar. Como eu falei para vocês, eu não sou cotista da HCTR, mas aqui o meu objetivo é ajudar a indústria de fundos imobiliários. Tanto é que eu gravo solto quase 2 a 3 vídeos por dia aqui analisando fundos. O HCTR não é um deles. Aliás, se vocês tiverem interesse que eu analise o HCTR, deixa aqui nos comentários também. Mas assim, se tiver algum organizador que queira bater um papo, até explicar como é que vai ser essa fase agora, como é que vai ser essa questão dos custos, como é que vai ser, quem é que vai encaminhar a comunicação para a administradora, como é que vai ser a reunião das informações desses cotistas, fiquem à vontade até para esclarecer os próprios cotistas do HCTR que porventura não estejam no grupo e queiram participar disso. Tá? Então está aberto o canal.
só me mandar um WhatsApp, vou deixar o link do grupo, meu WhatsApp aqui, nesse vídeo aqui, para quem quiser participar e quem for falar desse ponto. E sobre o HCTR, pessoal, como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui não é criticar, porque já foi demais criticado, né, essa questão, os cotistas sofreram muito, muitas pessoas compraram fundo, a gente tem um grupo no Facebook de cotistas do HCTR que você vê que muitas pessoas com preço de compra a mais de R$100, então a gente está falando de patrimônio de famílias. Então, pessoal, assim, eu tô muito feliz, mas feliz mesmo que se organizou nessa maneira, a gente chegou, bateu a meta, pelo que a gente viu aí, bateu a meta. Então, é assim, mesmo que não vá para frente, pessoal, assim, é uma coisa que me deixou muito feliz, mesmo que não vá para frente isso, só esse movimento já mostra como é importante a gente estudar os fundos imobiliários e se organizar. Se organizar mostra como o cotista tem poder para poder fazer a transformação e deixar o fundo que ele investe um fundo que seja um patrimônio que ele possa levar para a vida toda. Então, pessoal, eu me coloco à disposição aqui para quem for organizador desse grupo, quiser colocar, falar, a gente pode abrir uma live aqui. Obviamente o meu canal não é tão grande comparado com outros aí, ele tem 3.500, mas são 3.500 inscritos e eu posso tentar ajudar vocês a crescer mais, a crescer e trazer mais cotistas, porque lembra o que eu falei, não basta só os 5%. Se os cotistas quiserem mudar mesmo, a gente precisa de 25%. Então a gente precisa de mais 5 vezes o que conseguiu. Então toda ajuda é bem-vinda. Por mais que eu não seja cotista do HCTR, eu tô aqui para ajudar vocês no que for preciso. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links, o link com o formulário, o link dos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, espero eu tenha ajudado de alguma maneira e contem comigo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.